Nos últimos anos, o mundo tem vivido tensões crescentes, exacerbadas pela invasão russa à Ucrânia em 2022. O apoio militar europeu à Ucrânia contra a Rússia intensificou essas tensões, levando Moscou a adotar uma postura cada vez mais agressiva. Em meio a esse cenário, documentos secretos divulgados pelo Financial Times revelam que a Rússia selecionou 32 alvos na Europa para potenciais ataques com mísseis nucleares, evidenciando a gravidade da situação e o risco real de uma escalada para um conflito nuclear. A Rússia se prepara para um cenário alarmante que coloca 32 alvos dentro da Europa na mira de mísseis nucleares. Esta é uma revelação chocante vinda de documentos secretos divulgados pelo Financial Times. A Marinha Russa, segundo esses documentos, está considerando a possibilidade de um conflito direto com a OTAN, colocando a maioria do continente europeu sob ameaça. Mapas detalhados mostram que alvos como a costa oeste da França e Barrow-in-Furness, no noroeste da Inglaterra, estão entre os possíveis pontos de impacto. Esses mapas são parte de uma apresentação realizada antes da invasão da Ucrânia, sugerindo que Moscou já tinha planos para utilizar armas nucleares táticas em um eventual conflito com uma grande potência. Embora se soubesse anteriormente que a Rússia treinava para o uso dessas armas, os novos dados revelam que o país considera a possibilidade de uma guerra em grande escala, com ataques nucleares sendo uma estratégia real. Os documentos, elaborados entre 2008 e 2014, listam uma série de alvos para os mísseis russos, capazes de transportar ogivas convencionais, armas nucleares táticas e até ogivas nucleares de maior potência. Os estrategistas russos acreditam que o uso de armas nucleares em uma fase inicial do conflito poderia proporcionar uma vantagem significativa à Rússia. A Marinha Russa desempenha um papel central nesses planos, com navios e submarinos capazes de lançar alguns dos mísseis mais poderosos do mundo. Essa capacidade oferece à Rússia uma flexibilidade impressionante, permitindo ataques repentinos e preventivos, além de lançamentos massivos de mísseis de várias direções. A estratégia russa inclui combinar armas nucleares com outros meios de destruição, tudo para atingir seus objetivos geopolíticos. Analistas militares ocidentais, consultados pelo Financial Times, concordam que as preocupações sobre esses planos russos são reais. No entanto, eles sugerem que os mapas podem ser mais uma ilustração de capacidades do que planos operacionais iminentes. Mesmo assim, os documentos apontam para 32 alvos em países como Alemanha, Noruega, França, Reino Unido e Turquia, confirmando o alcance das ameaças russas. Outro ponto revelado pelos documentos é a capacidade da Rússia de transportar armas nucleares táticas em navios de superfície, algo que contradiz acordos anteriores entre os Estados Unidos e a União Soviética. Essa revelação adiciona uma nova camada de preocupação às já tensas relações internacionais. Recentemente, o presidente russo, Vladimir Putin, ordenou uma série de exercícios com armas nucleares táticas, alinhados com a doutrina militar descrita nos documentos. Esses exercícios incluem o uso de mísseis antinavio P-270 da era soviética, posicionados em uma corveta em Kaliningrado, uma localização estratégica perto dos países da OTAN, incluindo os Bálticos e a Escandinávia. É em Kaliningrado que, de acordo com autoridades da OTAN, a Rússia mantém uma grande quantidade de armas nucleares táticas. Imagens recentes confirmam que houve movimentações dessas armas e preparativos para a transferência de ogivas nucleares, demonstrando a seriedade das intenções russas. William Alberque, ex-funcionário da OTAN e agora membro do Stimson Center, comenta que os alvos identificados nos documentos são apenas uma pequena fração de centenas, se não milhares, de alvos mapeados por toda a Europa, incluindo infraestruturas críticas e militares. A capacidade da Rússia de atacar em todo o continente europeu significa que, em caso de conflito com a OTAN, países da linha de frente, como os Estados Bálticos e a Polônia, seriam os primeiros a enfrentar ataques nucleares. Analistas sugerem que, para a Rússia, a guerra é vista como um conceito total,
onde as armas nucleares são consideradas elementos cruciais para a vitória. Jeffrey Lewis, do Instituto Middlebury de Estudos Internacionais, afirma que Moscou vê as ogivas nucleares como armas potencialmente decisivas e acredita que elas seriam usadas rapidamente em um conflito. As armas nucleares táticas, com menor alcance e destruição em comparação com as armas estratégicas, são vistas como ferramentas eficazes para obter vantagens no campo de batalha, especialmente em regiões próximas como a Europa Oriental. Putin, repetidamente, usa ameaças nucleares como forma de dissuadir o apoio militar ocidental à Ucrânia. Em maio, ele lembrou os aliados europeus de Kiev, que são estados pequenos e densamente povoados, insinuando que ataques nucleares poderiam causar destruição em larga escala. A doutrina militar russa também contempla a possibilidade de um ataque de demonstração nuclear, onde uma ogiva seria detonada em uma área remota antes do início de um conflito real, com o objetivo de intimidar os países ocidentais e evitar uma escalada. Essa tática de demonstração poderia ser usada para mostrar a disposição da Rússia em recorrer a armas nucleares, enviando um sinal claro de que o país está pronto para medidas extremas se sentir ameaçado. De acordo com cálculos da OTAN, as defesas aéreas dos países da aliança não são suficientes para proteger o flanco oriental em caso de um ataque russo em grande escala. Putin já afirmou em junho que a Europa ficaria mais ou menos indefesa contra os mísseis russos, exacerbando os temores de um ataque que poderia paralisar o continente. Essa crescente tensão nuclear entre a Rússia e o Ocidente é um reflexo das frustrações geopolíticas e das estratégias militares de Moscou. As ameaças não são apenas retóricas, mas baseadas em capacidades reais e testadas em campo, que podem ser implementadas rapidamente em um cenário de guerra. A possibilidade de uma escalada nuclear na Europa continua sendo uma das maiores preocupações da comunidade internacional. Embora haja esforços diplomáticos para desescalar a situação, a postura agressiva da Rússia, como evidenciado pelos documentos e exercícios militares, sugere que o país está preparado para confrontos extremos se sentir que seus interesses estão em risco.